De um lado, se diz que o salário mínimo é essencial para garantir uma vida digna ao trabalhador. Do outro, que na realidade o salário mínimo acaba gerando injustiças. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é o canal Os Três Lados da Moeda, em que eu trago conceitos sobre política e economia de uma forma diversa. Então eu vou trazer várias perspectivas sobre o mesmo assunto para que a gente possa refletir sobre. E o tema de hoje é algo que parece simples e fácil, mas tem muita coisa por trás, que é o salário mínimo. Por conta disso, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar alguns conceitos, a lei que rege a economia, a oferta e a demanda. Depois vou entrar no salário mínimo e, por último, falar sobre os efeitos que ele tem e que ele gera na nossa sociedade. Vamos começar então, vou usar um uísque de exemplo. Eu podia pegar um saco de arroz ou um saco de feijão, mas eu tô escolhendo o uísque para explicar e falar sobre a lei da oferta e da demanda. Bom, vamos começar com a quantidade demandada. A quantidade demandada é aquilo que os compradores desejam e podem comprar, é o que eu estou demandando. E a quantidade demandada, como é que vai funcionar? Bom, se o preço tá muito alto do uísque, a quantidade demandada vai diminuir. Porque, se o preço tá altão, por que eu vou comprar? Tá muito alto, tenho outras coisas que eu preciso gastar meu dinheiro, então vamos dar uma segurada. Então a quantidade que as pessoas compram de uísque, essa demanda, essa intenção de compra, vai diminuir. E aí nisso a gente tem esse gráfico aqui, que no eixo vertical a gente tem o preço e no eixo horizontal a gente tem a quantidade. E essa é a linha da demanda. E por que ela é assim? Foi como eu comentei. Quando um preço está muito alto, a quantidade que a gente vai demandar é menor. E se o preço baixa, a quantidade é maior. Então, por exemplo, se o preço do uísque tá muito caro, a gente vai comprar menos uísque. E a gente vai acabar comprando outras coisas, como umas pessoas vão escolher cerveja, outras vodka, outras até mesmo vinho. E aí, isso chamado bem que a pessoa migra é o bem substituto. Algo mais real que acontece é, por exemplo, a manteiga e a margarina. Se a manteiga tem um aumento de preço, assim, muito alto, muito grande, as pessoas acabam escolhendo, se a margarina não mudar, obviamente, comprar margarina. Então, a margarina é o bem substituto da manteiga. E aí, se o preço do uísque tá muito baixo, a gente vai comprar, né? Vai ter a intenção de comprar muito, a quantidade demandada vai ser maior. E nisso, pode ser que a gente compre outras coisas. E é chamado bem complementar. O bem complementar é aquilo que, bom, se diminuiu muito o preço do uísque, eu vou comprar mais uísque. Consequentemente, todo mundo vai comprar mais energético também para tomar com uísque. Eu não, porque eu não gosto de energético com uísque, mas praticamente todos os meus amigos gostam. Ok, e a quantidade ofertada sobre os vendedores, né, sobre quem tá vendendo? A quantidade ofertada é aquilo que os vendedores estão dispostos e aptos a vender. Então, por exemplo, se o preço do uísque está muito alto, a quantidade que eles vão ofertar, que eles estarão dispostos e aptos para vender, vai ser muito grande, porque está sendo lucrativo vender. E por isso agora eu coloco esse outro gráfico que também a gente tem no eixo vertical o preço e no eixo horizontal a quantidade de uísque. Essa é a linha da oferta. Vocês veem que a inclinação ela é oposta à da demanda, né? É contrária. Por que isso acontece? Justamente porque é um preço muito alto, os vendedores, eles vão vender mais, né? A quantidade ofertada, a intenção de venda vai ser muito maior, porque o preço é maior, tá mais lucrativo. Daí outras empresas, pessoas vão ver, vão querer entrar no mercado e essa oferta vai aumentar. O contrário também é verdadeiro. Se o preço está muito baixo, não vale mais muito a pena vender o uísque, não é tão lucrativo, então a quantidade que eles ofertam vai diminuir. E aí finalmente a gente chega no equilíbrio. O que seria o equilíbrio? O equilíbrio seria um preço específico, que nesse preço a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, ou seja, a intenção de compra das pessoas, o que elas podem, desejam comprar, é exatamente a mesma quantidade que os vendedores estão dispostos e aptos a vender. Então vamos supor aqui que a gente tem que o preço de equilíbrio do uísque é R$80 e a sua quantidade são 100 uísques. A esse preço de R$80 e essa quantidade de 100 uísques seria, né, na teoria tudo perfeito. A intenção de venda é exatamente essa, a de compra também. Então bate certinho. Dito isso, tem uma frase que diz que ao preço de equilíbrio, a quantidade do bem que os compradores desejam e podem comprar é exatamente igual à quantidade que os vendedores desejam e podem vender. Pô, da hora. Mas o que acontece se o preço que está sendo negociado no mercado não é o preço de equilíbrio? Então, se o uísque não está sendo negociado a R$80, o que acontece? Vou explicar agora. Antes, só frisar que isso tudo que está sendo explicado é um modelo microeconômico, né? Envolve o ceteris paribus, que foi o que eu comentei. Tudo isso está acontecendo no mercado
livre, sem interferência governamental, com competição justa, né? O Mercado Livre pressupõe isso. E, além de tudo, não tá considerando fatores externos, né? Então, tudo mantido constante, que acontece com a quantidade, dadas mudanças nos preços. Até um professor de um professor meu falava assim, os modelos são laboratórios pro economista, ou seja, a gente pega e consegue ver as variáveis. Se acontecer isso com o preço, o que acontece com a quantidade? Você mexe. Então, é um modelo. Você virar e falar, bom, então, por conta disso, o mercado é eficiente, o governo não tem que intervir, isso é uma dedução política. E aí terão várias deduções que a gente vai ver depois, mais pro final do vídeo. Voltando, ok. Então, o preço estabelecido, o preço que está sendo negociado, não é o preço de equilíbrio. Vamos supor qual seria. Lembra, o preço de equilíbrio é R$80 e a quantidade de equilíbrio são 100 whiskies. Supõe que o preço está sendo negociado no mercado a R$150. Isso é louco, a gente vai olhar esse preço e vai falar, eu não vou comprar um uísque por 150 conto, sendo que geralmente ele é R$80. Com isso, a quantidade demandada de uísque vai diminuir. Então, antes, o que eu queria comprar 100 e os vendedores vendiam 50... Nossa, eu falei muito errado. Então, antes, a quantidade demandada que era 100 e a quantidade ofertada que era 100 também batia, muda totalmente. Como o preço tá muito alto, agora os compradores vão demandar só 50 whiskies e os fornecedores, como tá um preço muito alto e eles querem lucrar com isso, eles vão estar ofertando 150 whiskies. Tá, se eles estão ofertando 150, mas a gente só tá demandando 50, para onde vão os outros 100? Justamente, não vão. Sobra, tem um excesso de oferta de 100 whiskies. E o que acontece? Bom, os vendedores vão falar, ué, a gente não tá conseguindo vender, não tá tendo demanda para comprar esse whisky da gente. Eles vão baixar o preço, e daí o preço volta aos R$80, que é o preço de equilíbrio, e fica tudo tranquilo. Ok, vamos ver uma situação oposta. Então, o preço do uísque não tá 80 conto, ele tá 30. Nossa, 30 conto, a gente vai comprar vários uísques, vai todo mundo comprar uísque. E aí a quantidade demandada vai aumentar muito. Porém, nesse preço de 30 conto, para os vendedores, eles não lucram muito, não vale a pena. Então, eles vão vender menos. Então, enquanto a gente está demandando 150 whiskies, eles estão ofertando só 50. E os outros 100, justamente tem um excesso de demanda, eles não conseguiriam dar conta. Mas daí o que acontece? Como eles estão vendo que tá um monte de gente querendo comprar, eles podem subir o preço. Tá lucrativo entrar nesse mercado e vender. Então, eles sobem o preço para R$80 e aí fica justamente a quantidade que a gente está demandando e que eles estão ofertando se iguala e fica tudo tranquilidade. E essa explicação toda é muito aquilo que o pessoal fala, né? A lei da oferta e a demanda. E aí tem uma frase que é: lei da oferta e da demanda. O preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada para o equilíbrio. Bom, agora então a gente entra no salário mínimo. O salário mínimo no Brasil atualmente é de R$1.100. Ele foi instituído em 1940 no governo Vargas e no seu artigo 2º diz que ele tem que dar para o trabalhador suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Ok, e aí vamos ver outros países. Eu separei aqui só para dar uma ideia dos Estados Unidos, Luxemburgo e Turquia. Vocês já vão entender o porquê desses dois. Bom, nos Estados Unidos, atualmente, o salário mínimo é de $7,25 por hora. Eu tô falando por hora e não por mês, porque lá essa é a definição utilizada. Mas se vocês quiserem, né, transferir para mensal, basicamente pensando, bom, trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu sei que não é a realidade de todo brasileiro, mas tô só pegando como exemplo de muitos empregos no Brasil. A gente tem $232 por mês. Já o Luxemburgo, o salário mínimo de Luxemburgo é um dos mais altos entre os países da União Europeia. Chega a mais ou menos 2.072 euros. Já a Turquia é o oposto. Lá eles têm um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia, que chega a mais ou menos a 422 euros. Legal, então agora é só a gente pegar e transformar tudo isso em dólares ou tudo isso em reais e comparar? Não, naturalmente não. Por que não é simples assim? Bom, porque pode ser que um país, por exemplo, convertendo, tenha um salário mínimo de R$4.000, mas o custo de vida é muito maior que isso. Então, o custo para ter alimentação básica, para fazer as compras de higiene básica, para estudar, educação, acaba sendo também muito alto. Então é necessário entender o custo de vida do lugar e o poder de compra que tem, né? Que o poder de compra nada mais é a capacidade de você conseguir comprar bens e serviços com aquela unidade monetária. Isso tem que ser levado em conta. E até mesmo dentro de um mesmo país isso acontece, né? No Brasil mesmo. Tem regiões, estatisticamente falando com dados, brasileiras, que elas acabam tendo um custo de vida mais alto, outro mais baixo. Sentido na pele mesmo. Eu, por exemplo, que moro em Floripa, mas vivo em São Paulo, né? Vivo um pouco nos dois. Eu percebo que os preços, a diferença de preço, o custo de vida é muito diferente entre as duas regiões.
Ok, e aí os países que não têm salário mínimo? Tem também. A Suécia e a Dinamarca são 2 países que não têm salário mínimo, porém, mesmo assim, o salário geral, né, o salário médio dos trabalhadores de lá é considerado um valor muito bom. Ok, mas o foco agora é falar dos países que têm salário mínimo. Como o salário mínimo vai afetar, então, esses países, vai afetar a sociedade. Bom, aquele mesmo gráfico que eu mostrei, que eu falei do uísque, que a gente falou da quantidade demandada e a quantidade ofertada de uísque, no salário a gente vai usar a quantidade demandada e ofertada de mão de obra. Então, basicamente, os trabalhadores, eles estão ofertando a sua mão de obra e as empresas, elas estão demandando, né, precisando da mão de obra. E a partir disso, a gente vai montar o gráfico e entender como isso funciona. Antes disso, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem o que estão achando, dúvidas que tiverem e compartilhar com aquele amigo que acha que sabe sobre o salário mínimo, fala um monte de coisa que tem que ter ou então que não tem que ter, mas que não sabe explicar as várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Porque a ideia aqui é justamente mostrar várias perspectivas para vocês não ficarem bitolados em uma coisa só e sempre estimular o estudo com base em dados. Ok? Vamos lá, salário mínimo. Então a gente vai ter de novo a quantidade ofertada de mão de obra e a quantidade demandada de mão de obra. A ideia seria que, se o governo não interferir no mercado livre, o salário ele vai voltar ao equilíbrio, assim como o preço do uísque que eu falei para vocês lá atrás, volta para o equilíbrio também. Aqui a gente tem um gráfico com o salário na vertical e a quantidade de mão de obra na horizontal. Como para o uísque, que a gente tinha as linhas que representavam a demanda e a oferta para o uísque, aqui a gente tem a linha que representa a oferta de mão de obra e a demanda de mão de obra. Também que nem no uísque, que a gente tinha o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio de uísque, aqui a gente vai ter o salário de equilíbrio e o emprego de equilíbrio. Isso seria em um mercado de trabalho livre. Agora, desse outro lado, a gente tem um gráfico de um mercado de trabalho com um salário mínimo obrigatório. O salário mínimo está acima do equilíbrio, como geralmente ocorre. Como assim como geralmente ocorre? Porque, logicamente, né, não faria sentido você colocar um salário mínimo abaixo do preço de equilíbrio. Porque o preço de equilíbrio é o preço para onde os preços sempre tendem a ir, como a gente mostrou no caso do uísque. Se o preço do salário mínimo está embaixo, não vai mudar nada. Ele vai tender a ir para o preço de equilíbrio que está aqui em cima. Mas se eu coloco um salário mínimo acima, aí ele meio que impede que o preço volte pro equilíbrio. Vamos voltar. Como é no caso do nosso exemplo, nesse gráfico. Então, a quantidade ofertada de mão de obra, que está sendo ofertada pelos trabalhadores, excede, sobra, né, em relação à quantidade demandada de mão de obra que as empresas estão demandando. Ocorre de forma análoga no caso do uísque, né? O preço do uísque, ele estava lá no preço de equilíbrio. Chegou um momento que ele estava muito, muito alto. Só que daí, como estava muito alto, a quantidade demandada era pequena, os vendedores não conseguiam vender, não conseguiam ofertar o seu uísque, então eles eram obrigados a baixar o preço. Nesse caso, o salário ele está maior que o preço de equilíbrio. Com o valor mais alto, a quantidade que vai ser demandada de mão de obra é menor, porque custa mais. No caso do uísque, o fornecedor, né, de novo, ele simplesmente baixava o valor e o preço voltava ao equilíbrio. E a oferta e a demanda ficavam iguais. Mas no caso do salário mínimo, como ele é obrigatório, não é possível baixá-lo. A empresa não pode, esse salário mínimo tá muito alto, vou baixar para eu contratar mais gente. Não pode, ele é obrigatório. Aí o que acontece nesse sentido? O salário mínimo realmente aumenta a renda daquelas pessoas que estão empregadas, que têm emprego, estão trabalhando, mas ele diminui a renda das pessoas que estão procurando por trabalho. Isso porque a quantidade disponível de trabalho é muito menor do número de pessoas que estão procurando esse trabalho. Tem um excesso na oferta de mão de obra, ou seja, tem um excesso de pessoas procurando trabalho, o famoso desemprego. Outra coisa também que se ressalva, né, que se chama atenção, é que as pessoas mais qualificadas, mais experientes, elas não sofrem com o salário mínimo. Por quê? Justamente porque o salário delas já é muito superior ao do salário mínimo. Então, quem acaba sendo mais afetado seriam os adolescentes, porque os adolescentes seriam as pessoas menos qualificadas, menos experientes, e que o salário mínimo, então, seria voltado muito mais para elas, para esse tipo de pessoa, adolescentes, do que para qualquer outra classe da população. Então, o salário mínimo vai afetar tanto a quantidade demandada de mão de obra, como a quantidade ofertada. Os que se opõem ao salário mínimo argumentam que ele não é a melhor forma de combater a pobreza e que ele gera desemprego. Além disso, eles também voltam naquela questão do adolescente, falando que a maioria das pessoas que usufrui do salário mínimo são adolescentes de classe média e apenas 1/3 dessas pessoas são famílias de renda baixa, abaixo da linha da pobreza. Sendo assim, o adolescente acaba sendo tendenciado, influenciado a largar os estudos e aí trabalhar para ganhar esse salário, e ele acaba tirando a oportunidade de pessoas
não empregadas que poderiam estar usufruindo melhor desse dinheiro e desse emprego. Mises tem uma frase e um trecho interessante que ele se posiciona sobre o salário mínimo. A fixação de padrões salariais superiores ao que se estabeleceriam no mercado desimpedido redunda inevitavelmente no desemprego de parcela ponderável da população ativa. Na Grã-Bretanha, a imposição de altos padrões salariais para sindicatos trabalhistas teve como consequência um desemprego prolongado. Sendo assim, eles dizem, é compreensível que as políticas tenham boas intenções, que você querer colocar um preço mínimo num produto do mercado, em um alimento, seja uma intenção boa para os consumidores, ou colocar um teto máximo, do que pode ser cobrado por aluguel, e até mesmo colocar um salário mínimo. Entretanto, não é efetivo. Isso vai acabar mexendo na oferta e da demanda e vai gerar injustiça e distorções no mercado. Além disso, aqui se prega muito também a liberdade econômica, E aí eu quero voltar a falar da Dinamarca, que eu falei lá em cima, que não tem salário mínimo. No Index of Economic Freedom, o índice de liberdade econômica, que mede Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e livre mercado, a Dinamarca se encontra numa ótima posição. Ela está em 8º lugar. Significa que ela tem muita liberdade. Ao mesmo tempo, nos últimos relatórios que teve da ONU sobre o IDH da Dinamarca, então o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida da população de lá, a educação, a saúde e a expectativa de vida, o valor dela era 0,866, sendo que o máximo é 1. Ou seja, ela estava numa posição boa, Se encontrava na 19ª posição. Sendo assim, conclui-se que a maior abertura econômica e a menor intervenção do Estado, inclusive nos salários, é benéfico e traz ganhos para a sociedade. Já os que defendem o salário mínimo veem essa política como uma política essencial para aumentar a renda dos trabalhadores. Muitos até admitem que tem efeitos adversos, sim, como a inflação. Isso é fato. Porém, mesmo assim, o salário mínimo ele é essencial para dar uma vida digna para o trabalhador e para atribuir uma melhor condição de vida. Muitos ainda falam o seguinte, se você está dando um salário mínimo, você está dando uma quantia em dinheiro, para essa pessoa, ela vai acabar gastando na economia. As empresas vão produzir mais, isso vai gerar mais emprego, então não seria um problema. Nesse sentido, o Sérgio Mendonça, um economista, ele falou, sobre o último reajuste no Brasil de 2020 do salário mínimo. O seguinte, 49 milhões de pessoas têm seu rendimento referenciado ao salário mínimo, ou seja, ele é um instrumento fundamental, inclusive, para a distribuição de renda no Brasil. Já o senador Paulo Paim, ele vai muito naquele sentido do que eu comentei, de que você dar dinheiro, dar uma renda mínima para a população, estabelecer isso, ela acaba tendo que gastar em outras partes da economia e isso geraria um ciclo bom. O que ele fala? Grandes economistas defendem que o salário mínimo reativa o mercado interno, que a população com mais poder de compra, consequentemente, vai investir mais. Se ela vai investir mais, você vai comprar mais, alguém tem que produzir e alguém tem que vender. Isso gera naturalmente empregos. Sendo assim, ele insiste muito nessa ideia, Ele disse que o salário mínimo não causa inflação, não causa desemprego, mas que ele é um instrumento essencial para a reativação da economia. Além disso, essa visão também fala muito que seria absurdo você deixar as empresas colocarem o salário que elas quisessem baseado na oferta e demanda, e que isso não seria justo de forma alguma. Finalmente, na própria ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu artigo, ela fala que quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita, e a sua família, uma existência conforme a dignidade humana. Fecha aqui com uma colocação dos princípios de microeconomia do Mankiw, mas não só nesse livro, em vários outros livros de economia, de microeconomia. Se você jogar no Google 10 princípios de economia, você acha, em que 2 deles que estão no livro e que são ditos são: o primeiro, os mercados são em geral uma boa maneira de organizar a atividade econômica e os governos podem às vezes melhorar os resultados no mercado. Bom, como é possível ver, para toda teoria, pensamento, argumento, tem alguma outra que vai complementar, contrapor, vai discordar e assim por diante. O que a gente quer passar aqui para vocês é: pesquisem, estudem. Muitas vezes a gente acha que acha alguma coisa, mas simplesmente porque a gente não entendeu o que está por trás de tudo isso. Seja a economia por trás, a política ou até mesmo a ideologia que traz esse pensamento e como isso se formou. Então é muito importante a gente estar sempre pesquisando, estudando e vendo várias perspectivas. E o que será que aconteceria se o governo colocasse um preço máximo? A gente falou de preço mínimo, mas se ele falasse, bom, o preço máximo do arroz vai ser esse, ou de aluguel? É o tema do próximo vídeo.